os dois que o deserto não conseguiu sepultar. Em meio a milhares, apenas 2 homens atravessaram vivos o deserto. Enquanto todos caíam, seus pés avançavam sobre a areia da promessa. O povo inteiro foi sepultado pelo próprio medo que carregavam. Mas Josué e Caleb seguiram com os olhos acesos pela fé. Eles viram o impossível com os próprios olhos e acreditaram. Carregaram pedras, cruzaram rios, mas não deixaram o temor vencer. Quando os espiãs voltaram com medo, Caleb se levantou em coragem. Quando todos desistiram, Josué manteve sua espada embainhada na fé. Eles não eram super-heróis, mas tinham uma certeza dentro da alma. Não buscavam fama, nem glória, apenas obedecer à voz de Deus. Josué foi moldado por Moisés, mas Caleb foi forjado na rejeição. Caleb era de outra tribo e, mesmo assim, não abandonou a promessa. Enquanto os outros lamentavam, eles ouviam a voz do Eterno. Os dois sabiam, a terra prometida só se conquista com coragem. Não foi sorte, foi convicção quando tudo ao redor era dúvida. Eram diferentes não por fora, mas por dentro. Tinham uma visão que atravessava o medo e enxergava além. E essa visão os manteve vivos quando muitos ficaram pelo caminho. Uma geração inteira caiu no deserto. Apenas 2 permaneceram. Quem eram esses homens? E por que Deus os preservou? Josué era servo de Moisés, mas Deus o via como um futuro comandante. Ele aprendeu a ouvir em silêncio, a obedecer sem exigir explicações. No secreto, se formava o guerreiro que guiaria o povo até Canaã. Caleb, por outro lado, era um estrangeiro entre as tribos de Israel. Vinha da linhagem dos quenezeus, mas foi adotado pela tribo de Judá. Ele não tinha o sangue dos patriarcas, mas tinha o fogo da fé. Quando todos viram gigantes, Caleb viu terra fértil e promessas. Quando os espiãs tremeram, Josué se calou e confiou na palavra. Eles carregaram o mesmo peso que os outros, mas com outro espírito. A fé que tinham não era frágil, era afiada como espada de batalha. Por 40 anos, viram partidas, mas mantiveram a esperança viva. Cada marca no deserto reforçava ainda mais sua convicção. O tempo passou. A juventude ficou para trás com a geração antiga. Caleb tinha 80 anos e ainda pedia por montes para conquistar. Josué assumiu o bastão de Moisés e não tremeu diante da responsabilidade. Ambos carregavam a memória do Egito, mas não eram escravos do passado. Sabiam que o Deus que abriu o mar, abriria também as muralhas. Não se corromperam com as murmurações, nem com a demora da promessa. Enquanto muitos duvidaram, eles esperaram. Enquanto muitos se acomodaram, eles marcharam. Eles não sobreviveram por sorte, sobreviveram porque creram. Quando a poeira do deserto baixou, só 2 homens ainda estavam de pé. Eles se despediram de amigos, irmãos, líderes, até ficarem sozinhos. Sobreviver tem um preço que muitos não imaginam carregar. Caleb viu a juventude se perder e a velhice nascer na espera. Josué ouvia nomes esquecidos ecoando em sua memória. O deserto não levou apenas pessoas, levou vozes, sorrisos, promessas. Eles viram olhares se perderem, enquanto os próprios permaneciam acesos. Não restou ninguém com quem dividir as lembranças do Egito. Toda a geração que caminhou com eles sumiu na areia. Ser escolhido para viver não os livrou da dor de quem se foi. Não houve festa quando cruzaram o fim da jornada. Houve silêncio. Uma nova geração os seguia, mas não entendia o que eles sentiram.
Eram heróis para muitos, mas sobreviventes por dentro. A solidão de quem chegou ao fim também pesa nos ombros. Caleb pediu para o monte, talvez para subir e se aproximar dos que se foram. Josué liderava exércitos, mas à noite ouvia os nomes que se foram. Ser lembrado é honra, ser o último a lembrar é maldição, porque o passado pesa mais quando só você ainda o carrega. Eles venceram o deserto, mas deixaram uma geração inteira para trás. E a pergunta que ninguém ouve ecoa em suas almas: por que só nós?